Estamos de volta, família Projeto de Deus, hoje batendo um papo aqui muito gostoso sobre os temperamentos. A gente já viu dois temperamentos, né? São 4. A gente conversou nos blocos anteriores aí sobre o temperamento sanguíneo e o fleumático. E você aí na sua casa, já identificou qual é o seu? Ou das pessoas que estão à sua volta? Tem alguém sanguíneo, tem alguém fleumático predominantemente? Seus filhos, como eles reagem? E agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os outros 2 temperamentos. E o próximo aqui na nossa listinha é o temperamento colérico. E aí, fala um pouquinho pra gente, né, Murilo, do temperamento colérico, assim, como que você vê? Olha, é o meu temperamento, né, e é bem interessante quando nós vamos estudar, talvez o pessoal que está em casa assistindo, que vai assistir depois, né, na internet, talvez vocês aqui, não, imagina, você não é colérico, né? Mas vocês convivendo um dia comigo, talvez né, seja suficiente para entender que eu sou. Então, algumas características do colérico, né? Começar pelas positivas, né? Ele é uma pessoa que tem, de fato, uma liderança muito grande. Né? Falando dos santos, né, já adiantando um pouco aqui, também o meu padroeiro, né, o santo que eu tenho uma maior devoção, é São Francisco de Sales. E ele é o padroeiro dos coléricos. Mas depois de 22 anos lutando contra o temperamento, ele conseguiu vencer, né? Então foi conhecido como o santo da docilidade. Mas tem essa característica de liderança, né? De estar à frente, né? De ser uma pessoa ali que dá ideias, que vai, né, à frente de grandes obras, né? É um empreendedor. E dentro da família também, né? É uma pessoa que o tempo todo está ali, né, pontuando algumas coisas que eu quero do meu jeito, as coisas devem ser assim. E tem essa característica de puxar, de fato, algumas pessoas que têm um pouco mais, né, de lentidão para responder algumas coisas. Agora, de defeitos também são muitos, né, muitos defeitos. Por conta dessa característica de ser determinado em fazer algumas coisas, ele não olha muito para as pessoas. Né? Então, eu olho para a meta, eu tenho um foco e eu passo por cima de quem precisar para poder alcançar aquilo. Né? Então, acaba usando isso de várias formas, né? Por manipulação, por dissimulação. Né? Então, várias coisas que tem, né, muito característico assim no colérico de alcançar a meta, né? Então ele não olha essa dificuldade, né, que nós estamos falando aqui, de trabalhar um pouco, de olhar para o temperamento do outro. Um dos temperamentos mais difíceis que tem para entender o temperamento do outro é o do colérico, né? Justamente porque ele olha muito para si mesmo, né, para as suas metas, para os seus objetivos, e ele quer alcançar isso de qualquer modo. E quem vive com colérico deve sofrer também, né? Com certeza. Sofre bastante justamente por essa intransigência, né? Porque o colérico, de repente, quer do jeito dele, tem que ser daquele jeito, e briga por isso, né? É um temperamento forte, vamos dizer assim? É um temperamento forte. Na verdade, todos os temperamentos têm assim, uma característica forte, né? Por isso, mudar o temperamento ele é muito difícil, né? Na verdade, ele não muda, né? A gente não mudamos, né? Não tem uma transição de um temperamento para o outro. O que a gente consegue modelar isso. Mas você melhora, modela. Mas essa questão de convivência também é muito difícil para os outros, né? Justamente porque, poxa vida, você não entende o meu lado, né? Eu estou aqui tentando fazer você compreender, mas você não me escuta, né? Tem um mês que eu estou falando sobre isso, agora que você foi entender, mas, né? Entendi. E uma característica também é o próprio orgulho, né? E muitos, ao mesmo tempo que ele tem essa tendência de tomar a frente, de fazer as coisas, por um certo orgulho também ele pode abrir mão de tudo, justamente abrir mão da família, por exemplo, né, e falar, olha, eu não volto mais, né, porque as coisas não estão saindo do meu jeito e sai de casa, por exemplo. Nossa, é muito difícil isso. É isso, Anne? É isso mesmo. Eu sou sanguínea e meu esposo é colérico, né? Tem um pouquinho de fleumático, mas ele é colérico. E uma coisa que eu vejo bastante assim é que tem uma forma, o colérico tem uma forma muito sincera e verdadeira de dizer as coisas. E eu, por ser sanguínea, aí tem um pouquinho da melancolia, né, de ser um pouco melancólico, muitas vezes você chora. Muitas vezes você, por que você está sendo grosso comigo, né? Então, às vezes soa muito com uma agressividade, né, por eles serem sinceros demais e dizer a verdade de uma forma muito dentro da razão. Às vezes até rude, né? Mas é assim, é nu e cru, é assim, né? Isso. E hoje, e depois que nós conseguimos, né, identificar isso, ele fala alguma coisa, eu falo, você não está sabendo falar comigo ou você está bravo mesmo? Essa é a maneira que eu tenho, assim, né, da gente identificar para não causar mais atritos. Mas eu vejo, assim, né, até dentro do trabalho, quando a gente convive muito,
é bem isso, assim. Isso aqui é interessante, isso. Quando eu consigo entender, né, quem são as pessoas que estão dentro do meu convívio, isso, assim, aproxima e a gente ganha muito, né, soma muito dentro da convivência mesmo, né, para a gente conseguir se relacionar de uma maneira bem harmônica mesmo, né, entendendo, por exemplo, quem é mais colérico, né, às vezes, por ele ser bastante reativo às vezes, porque dependendo do ele acaba sendo um pouco mais reativo. E aí, se eu vou dizer alguma coisa, se eu sei que ele é colérico, eu posso ter um outro jeito, uma outra maneira de dizer para que ele reaja de uma maneira menos ríspida, às vezes, menos agressiva. Então, acho que é bem interessante, né? Agora, o Paulo, o colérico tem uma séria dificuldade com choro, com mimimi, com coisa, né? Olha, Como é que a gente pode ajudar o colérico a ser mais tolerante com o choro das outras pessoas? Para mim é difícil também, porque como eu sou colérica, então é complicado. Quando eu falei lá na minha comunidade, né, falei, gente, não passa na minha cabeça que eu estou errada. Não existe esse pensamento. Né? Mas é verdade, não é um exercício. Eu tenho que falar para mim, eu posso não estar errada. Eu posso não estar errada, entende? Assim, não tem problema, uma coisa meio, né? Parece, eu falo até para o meu marido, é uma coisa meio químico. Parece que vem um negócio na cabeça assim, que você não tem o poder sobre ele, assim, né? Óbvio que não vou usar isso para me justificar. Mas o colérico, dentro daquela visão simbólica, né? Ele é o fogo. Né? Isso expressa totalmente que é o colérico. Ele pode iluminar, né? Ele pode aquecer, mas ele também pode queimar, ele pode destruir e até cegar. Né? Então, a gente precisa compreender, principalmente, né, nessa posição assim, de quando a gente tem mais olho nas coisas do que nas pessoas. Quando você percebe isso, que você fala, não, eu me importo mais com as coisas que com a pessoa. Então, você fala, não, então alguma coisa ali, eu preciso inverter esse valor. Né? Então, é assim que eu vou conseguir ter mais paciência com o mimimi, né? Ter mais paciência com o melindre, né? Com as empolgações também, porque as empolgações, acho que, às vezes, a gente coloca tudo no mesmo pacote. E o colérico, assim, quando ele está muito ciente das suas limitações, ele pode dar muitos frutos. Né? Então, é esse o meu objetivo. Né? Estar consciente das minhas limitações para que eu possa crescer nas virtudes. E como educadora, como é que você é como mãe? Sim. As crianças pulam miudinho, como é que é o negócio? Eu vim de uma criação, meu pai era colérico também, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Então, eu gosto, aquela questão do orgulho, né? Então, o poder de você olhar e a criança já saber o que ela tem que fazer é uma coisa assim que enche, né? O empoderamento. Infelizmente, é meu marido que sofre, coitado, mas olhar e não preciso falar mais nada. E com as minhas filhas, às vezes é assim, com meus alunos também são assim, né? Eu sou professora de educação física, então eu tenho mais de 300 alunos. Então, é assustador, né? Como você olha, você fala, não, eu tenho, infelizmente, uma questão de medo ali, né? Tá. Que acaba se desenvolvendo, mas eu estou trabalhando, né? Para poder melhorar. Não, mas na verdade, você está num momento de autoridade ali que você precisa exercer o seu papel também, né? Agora, eu queria saber como é que dá certo uma sanguínea casada com colérico. Como é que deu certo, amor? É muita graça. Graça de Deus, né? É graça, não é? Porque quando falam, né, os opostos se atraem, é verdade. Porque o que falta em mim, ele me complementa e vice-versa, né? Então, é interessante isso, porque nem tudo está perdido, né? A gente tem o temperamento, conta com a graça de Deus e vai transformando. Murilo, eu vou querer agora que você faça uma confissão pública aqui para todos os nossos, todo o pessoal que está acompanhando o programa. Você falou que você é colérico, né? É brincadeira, não precisa confessar não, mas quais são as vantagens e desvantagens, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, qualidades e defeitos do colérico? Olha, é quase que uma confissão mesmo, assim, né? Mas é bem interessante de ver como que as pessoas confiam, né, nessa liderança que nós temos. Existe não chega a ser uma dependência, a gente entende muito bem que é isso, mas as pessoas entendem que existe uma liderança
né, e confiam naquilo. Quando nós apontamos uma direção, as pessoas, né, não têm dificuldade, né, em compreender uma ordem, uma regra, com exceção, né, de alguns temperamentos, mas existe ali se for outro colérico, por exemplo, né, mas existe uma confiança. Então, esse é um ponto muito positivo, né? Agora, isso no relacionamento também. Inclusive, os pais, né, também têm essa facilidade, né? Além do olhar, né, que intimida, mas também uma certa confiança, né, de saber para onde está indo. As pessoas, né, o tempo todo procuram isso. Os filhos procuram isso nos pais, né? Mas o colérico também precisa saber para onde ele está indo, né? Sim, ele tem né? que Isso não é tem algo bem essa também, direção, porque senão ele vira um ditador, né? Exato. Não é? Fica uma coisa também, assim, quando a gente fala de temperamento, dá a impressão de que todo colérico sabe qual é o destino dele no fim da vida, né? Não é bem assim, é uma coisa também que como todos nós, precisamos descobrir também uma certa vocação. Mas quando ele descobre, ele consegue atrair pessoas, ele consegue, né, conduzir as pessoas de uma maneira talvez não tão delicada, mas depois, com o tempo, as pessoas ganhando essa confiança, ele consegue atrair, de fato, os olhares, né, os comportamentos, para que elas consigam ali se sentir seguras mesmo, né? Isso é muito importante nos pais. E na Bíblia, quem que é, Anne? Quem que é um personagem que é colérico? Paula, Murilo, quem que vocês... São Paulo, São Paulo, acho, São né? Paulo. São Paulo, São Paulo. o apóstolo dos gentios. Isso. Aqui fala, né, algumas coisas dele. Ele era aventureiro, dinâmico, vibrante, decidido, altamente apaixonado pelo que acredita. Chefe por natureza. Aquilo que você disse, né? Ele não sabia para onde estava indo. Ele não né? sabia Ele e era um gente, ditador, né? destruía todos os cristãos e mandava, né? Mas depois que ele soube, né, para onde ele estava quando indo... ele se converteu, que ele teve a experiência com Jesus, ele pegou tudo isso que era para ser uma coisa ruim, que ele levava para o lado ruim, mandando matar os cristãos, aprovando, ele, de repente, ele se transforma num novo homem, numa nova criatura, né? E aí ele cai por terra e aí nasce um colérico transformado, né? É isso. Então a gente falou até agora do sanguíneo, do fleumático, do colérico, e agora o próximo temperamento para a gente conversar um pouquinho é o melancólico. Então, quais são as características do melancólico, Murilo? Olha, o melancólico, nós, como coléricos, temos muita dificuldade no relacionamento com o melancólico, né? Justamente por conta dessa dificuldade que nós temos de compreender que o melancólico ele sente as coisas de um modo muito diferente do que nós. Né? Justamente essa percepção um pouco mais profunda, né? Muito mais profunda, no sentido negativo das coisas, né? Uma pessoa que às vezes acentua demais a negatividade, né? Tem uma característica um pouco mais pessimista, né? Onde todo mundo está indo, não, olha, vamos para lá, não, acho que não é muito bom, né? Vamos pensar um pouquinho mais, né? Então ele atravessa a ponte antes mesmo de entrar nela, né? Então ele vai pensando algumas coisas e vai imaginando pode não dar várias certo. coisas, né? Aquele pessimista que de fato, olha, se não deu errado ainda, né? Calma que vai dar, não chegou o tempo. Tá, e vantagens? Tem vantagens? Tem vantagens, né? Justamente essa sensibilidade também que ele tem, né? Essa questão da excitabilidade, ele não tem, não é tão facilmente excitável, né, como o sanguíneo, mas quando nós conseguimos acessar, né, quando a pessoa consegue acessar essa questão da afetividade, o melancólico, ele tem uma profundidade muito grande também. Então essa questão, né, por exemplo, alguém que tem um olhar muito mais sensível, né, justamente na questão da educação dos filhos, por exemplo, né, de olhar para um filho e perceber exatamente o que ele precisa naquele exato momento, né. Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, tinha essa característica de ser melancólica. Então, toda uma docilidade, né, que falta em quase todos os temperamentos, né, o melancólico ele tem muito acentuado nele. E eu tenho 2 temperamentos, depois a gente vai falar um pouco, mas assim, falando sobre isso, né, eu sou sanguínea e melancólica. E é uma briga, porque o sanguíneo, ele quer fazer tudo rápido, tudo de qualquer jeito, porque quer ir lá brincar. Então ele larga tudo, que agora tem uma outra coisa que está empolgante, larga e vai fazer outra coisa. E o melancólico, ele quer tudo perfeito, aquela coisa tudo em ordem, organizada, aquela coisa, né? Então, você imagina o sofrimento de uma pessoa que é sanguínea, se detecta, né, sanguínea e melancólica. Então, que ao mesmo tempo que quer ir lá viver, quer ir lá fora brincar e não sei o quê, você quer deixar a coisa em ordem. Então, você sofre, porque quando você volta, está tudo bagunçado, né? Então, tem isso também, né?
Eu penso que uma característica forte do melancólico é essa questão da perfeição, né? Ele até cai dentro dessa melancolia, né, dessa coisa do pessimismo, né, porque não consegue atingir essa perfeição. Então, se eu não consigo atingir essa perfeição, nada mais consegue ser perfeito. Então, não tem como as coisas acontecerem de outra forma, né? Ele tende a ser depressivo? Você acha que sim, se destemperado, sim. Depressivas, se elas... destemperado, sim, sem controle. controle. Sem controle, Sem entendi. controle. Porque aí ele entra nesse só na negativismo. negatividade, só no ponto, não consegue olhar as coisas de uma outra maneira, porque ele fica muito em busca, né, dessa questão da perfeição. Paulo, você ia falar uma coisa? Dentro da visão poética, simbólica, o melancólico, ele é a terra, né? Ele é a firmeza ali, ele tem a consistência. Então, ele consegue absorver, né? Só que ele absorve tudo, né? Ele, assim como um pouco o colérico, ele não consegue colocar prioridades na vida, né? Prioridades nas informações que ele recebe. Mas, diferente, né, do colérico, o melancólico, ele consegue organizar a vida dele, mas ele não consegue entender, por exemplo, por que uma pessoa assim e por que as coisas são assim. Então, ele vai interiorizando tudo, como se fosse... ele não consegue eleger que pessoa é mais importante do que coisas, por exemplo. Então, porque ele tem aquela vocação para a ordem, para a organização, né? Mas, nessa organização, se alguém, por exemplo, faz alguma coisa, né, sei lá, no quarto dele que ele não é esperado, aquilo virou um problema, porque as coisas estão primeiras que as pessoas ou estão iguais, né? Então, não tem essa distinção. Mas eles são pessoas assim que, quando bem trabalhadas, né, são excelentes, né? Igual Santa Teresinha, assim, porque ele consegue colocar as coisas num nível de profundidade que os demais temperamentos não conseguem. Absorver, assim, por exemplo, Deus de uma forma, né, que a gente talvez tenha mais dificuldade do que o melancólico. E encerrando, então, o melancólico, Murilo, quem que é? Você falou dos padroeiros, né? Tem um padroeiro, é Santa Teresinha? É Santa Teresinha, mas também dos personagens bíblicos, São João, né? São João, o evangelista. O evangelista. Aquele que estava muito, muito próximo, né? Então, isso que foi comentado é muito interessante, porque depois que ele consegue compreender, né, toda essa profundidade, ele aprofunda mesmo, né, a tal modo que foi o único que ficou junto com Nossa Senhora, né, aos pés da cruz. Então, é uma pessoa muito bem resolvida, uma pessoa, né, depois que isso é trabalhado, como todos os temperamentos, né, se bem trabalhado a gente consegue, né, todos têm santos como exemplo, tem personagens bíblicos que foram, né, grandiosos. Tá bom. Então, a gente mencionou aqui os 4 temperamentos, né? O temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático, o temperamento colérico e o temperamento melancólico. E você aí de casa, se identificou com algum desses, se identificou com algum de nós aqui, que você viu que são temperamentos diferentes, manda sua mensagem para a gente, 19 99902 0021, ou pelo nosso call center 19 3871 9620. A gente vai para o intervalo, aproveita esse momento para mandar sua mensagem, para ligar para a gente, daqui a pouco a gente volta. Até já.